Vamos lá. Som, testando. Conferência Municipal de Saúde de Valparaíso de Goiás. Agradece a presença de todos, mais uma vez. Enfermeiros, farmacêuticos, estudantes de várias instituições. Quero agradecer também a presença aqui dos conselheiros tutelares, doutora Rose, dona Rose aqui presente também. Outros conselheiros que estão aí, que agora me falha a memória, mas são tantos. Mas sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, sintam-se, como diz a nossa palestrante Rosana, sintam-se amados, né? Então, vocês estão aqui pelo SUS, pela população de Valparaíso de Goiás, não é pelo Clésio, não é pelo o palestrante legal, não é pelo ponto lá da faculdade que você vai ganhar, né? Ou pela presença, embora vá ganhar alguma coisa, não sei, vou pensar. Não é pelo certificado que vale 10 horas complementares, mas sim pelo morador de Valparaíso de Goiás, pela população tão carente de nosso Valparaíso e também por fazer parte de algo, né? Muitas vezes a gente reclama que, eu não tenho nem, o povo não tem voz, não tem vez, mas acontecem as conferências. Mas será que eu dou atenção a elas? E aqui é uma delas. Então é agora que você, junto com os eixos temáticos, que a doutora Raquel vai estar aqui explanando para nós, a gente vai poder entender um pouquinho mais, tá bom? Obrigado por você ter ficado. Aguenta firme, vai dar muito certo. E nós vamos conseguir. Vou passar aqui a palavra para a doutora Raquel. Ela é psicóloga do nosso município, trabalha aqui intensamente. Eu não vou ler o currículo, não, que demora. O pessoal é muito formado aqui. Aí fica meio complicado, né? Mas ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho aí da realidade dela e também direcionar com relação aos próximos passos dessa conferência, com relação aos eixos. Tudo bem? Então, doutora, fique à vontade, viu? Obrigada. Novamente, bom dia a todos. Agradecer a presença de cada um de vocês, por vocês estarem aqui hoje prestigiando e colaborando para que a gente possa construir uma saúde com a contribuição de cada um de vocês. Então, somos todos usuários do SUS, então que possamos estar aqui fazendo parte desse processo também. Vou me apresentar, eu sou a psicóloga Raquel do CAPS, e a equipe do CAPS veio em peso hoje aqui também. Somos psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Todos nós lidamos com a saúde mental diariamente e também temos que cuidar da nossa. Então, agradecer também aos enfermeiros que estão aqui, que também estão na porta de entrada recebendo o pessoal. Muitas vezes a gente não sabe que atitude tomar, porque a pandemia foi isso que ela fez com a gente. Ela nos tirou do nosso lugar comum e nos trouxe essa incerteza constante sobre como agir, sobre como estar e onde está. Então, por isso que estamos aqui hoje, para a gente entender o que fazer daqui para frente. Ou, pelo menos, começar a termos direcionamento para isso. Agradecer a Gildete, diretora do CAPS, que sempre tem dado apoio a cada um de nós. Agradecer ao prefeito que esteve aqui presente, Pablo Mossoró. Os eixos, eu vou falar no final, o nome de cada eixo, norteador, que a gente vai tratar nesses grupos que vocês viram a reunião aqui. Esses são os facilitadores que estarão coordenando a discussão. Cada um deles tem um título, daqui a pouco eu vou estar passando o título para vocês. O que eu vim falar aqui, para complementar a fala da professora Rosana, que trouxe esse olhar sobre a saúde mental no geral, eu venho falar da saúde mental em cada grupo específico. Trazer uma explanação muito breve, porque o nosso tempo continua corrido. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre os professores. Falar dos professores envolve educação, envolve os alunos, envolve os pais. Falar de educação, a gente tem que considerar que o professor foi desafiado. Mas ele já era desafiado antes, quando ele tinha que passar conhecimento para os seus alunos e fazer com que esse conhecimento seja compreendido por eles. Mas agora a gente precisa passar no meio virtual. E o professor perdeu esse contato de sala de aula, aquele olhar de dúvida que a gente percebe. Será que meu aluno está entendendo? O aluno que levanta a mão e faz uma pergunta, eu perdi esse processo, eu perdi esse contato.
E aí eu sou, né, cobrado a passar vários trabalhos, digamos, de forma online, trabalhos que a gente passa em meios físicos, né, os papéis que foram buscados em nas escolas, porque os alunos nem todos tinham acesso aos materiais eletrônicos. Imagina uma família com 3 filhos, no mínimo, aí, vamos considerar, com um único celular para poder fazer essa transmissão, para que todos possam assistir a aula, para que todos possam enviar os trabalhos. E o professor que está em casa, que tem aí o computador e o celular, recebendo todo esse material. A invasão do privado, que o professor enfrentou também, quando ele tem que ligar a sua câmera e fazer uma videoaula. E a casa dele começa a ficar exposta. Será que eu tenho espaço para isso? Vários desafios que a gente foi enfrentando. E esses desafios, nos tirando do lugar comum, a gente se pergunta, eu tenho recurso emocional para lidar com essa situação? Se eu não tenho recurso emocional, que recurso é esse que eu preciso ter agora? Mas a gente está na pandemia. E todos nós se vimos sem recursos emocionais. Aqui, fazendo um parêntese para o professor, para o aluno que não consegue tirar uma dúvida com o seu professor, para um aluno que não encontra o pai ali do lado para estar ajudando, auxiliando, ensinando, porque esse pai também está enfrentando outras questões devido à pandemia. E aí isso eu vou falar um pouco mais para frente. Deixa eu ver aqui. Então, o que a gente percebe? O meio digital. Nem todo mundo tinha uma internet que conseguia, né, dar conta desse tanto de material. A adaptação. Os professores buscando essa adaptação em meio à cobrança do aluno, em meio à cobrança dos pais, em meio à cobrança da instituição e a cobrança dele mesmo, porque ele é professor, ele ensina. Será que meus alunos estão aprendendo? Ele também se perguntava sobre isso, e ele também entrava em sofrimento. E quem estava olhando para esse sofrimento? E aí a gente vai falar dessa questão da frustração do professor e o burnout, que foi adoecendo vários. E a gente chegou a receber alguns lá, assim, no CAPS, professores adoecidos em relação a essa nova forma de atuar, que ninguém está preparado. A gente percebe com o retorno na sala de aula, o retorno dos alunos. Como é que a gente vai manter o distanciamento? Todo mundo quer chegar, quer se abraçar, quer se cumprimentar? Ou alguns agora nem conseguem mais se aproximar, devido ao distanciamento, devido a essa adaptação que foi feita forçada. Eu, novamente, falo, não tenho recursos para lidar. Obrigada. E aí, o que a gente percebe? Que todos estão adoecendo. Mas aí a gente vai voltar para a sala de aula, e aí a gente tem que usar a máscara, a gente tem que usar o álcool, a gente tem que saber se está vacinado, se não está. E o medo de contrair o vírus? O medo constante que está conosco e a morte presente do nosso lado o tempo todo. Todo mundo aqui sabe que algum dia iremos partir. Mas não fica essa ideia constante perto de você diariamente. O Covid nos desacomodou. Ele trouxe a questão da morte eminente, evidente o tempo todo, gerando um grande medo, uma grande sobrecarga. Então, a gente considera todos esses desafios que eu falei agora, fora as minhas questões emocionais de lidar com a morte, fora as minhas questões emocionais de não saber quais são os sintomas que o vírus gera nas pessoas, quais são as comorbidades após o vírus. Tem pessoas que chegam lá e falam assim, eu estou com dor nas costas, eu acho que é por causa do vírus. Ah, eu estou com problema na respiração até o momento, acho que é uma questão do vírus. Nossa, eu estou muito esquecido, acho que é uma questão do vírus. Será que é do vírus mesmo? Quem é que vai responder? Mas, pelo que a gente percebe, a gente nota vários outros sintomas que ficaram pós-Covid. Mas e o coração partido do meu familiar que partiu sem eu ter a oportunidade de me despedir? Não é só uma questão física. Por mais que a gente utilize essa dicotomização, para a gente poder entender a mente, entender o corpo, a gente vai fazendo isso de uma forma didática de compreensão. Mas o ser humano é um conjunto. Então, sobre a educação, seriam esses pontos que eu gostaria de suscitar, né? Os recursos emocionais, eu vou falar deles em cada ponto. A juventude. Aqui a gente vai englobar na juventude as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes. Quem é que está acompanhando esse pessoal? Quem é que está tendo tempo de olhar para eles? Digamos que eu, enquanto pessoa trabalhadora, que cuida da minha família, estou em casa e estou correndo atrás de um emprego, porque eu perdi meu emprego por causa da pandemia. Ou então eu estou lá no hospital e aí eu tenho que dobrar a minha carga horária, né, os enfermeiros, os médicos, todos os profissionais de saúde aí se multiplicando,
Em questão de horário, não em questão de pessoa, que a gente até brinca aqui, né? Ah, eu vou me dividir, uma perna vai ficar lá, outra perna aqui, um braço lá, um braço aqui, e a cabeça ficou aonde? A gente se divide para dar conta de tudo. Mas quem é que parou para observar o adolescente que está passando por uma transição muito importante e difícil? Porque todos nós já fomos adolescentes e sabemos como é que é esse processo. É um lugar onde você está que não é lugar nenhum. Você não é mais criança, que aí você passa por esses lutos. Esqueci a palavra, professora Rosana. São lutos que o adolescente passa, que são simbólicos. Lembrei, 3 lutos simbólicos. Eu estava tentando lembrar a palavra simbólico. E aí ele vai passar por esses 3 lutos simbólicos, que é a perda da infância. Eu não sou mais criança, mas ainda não sou adulto. Eu não tenho mais o mesmo afeto de criança, porque ninguém vai me tratar como criança. E eu não posso mais me comportar como criança. Eu sou quem, afinal? Então, digamos que esse adolescente procurasse os pais, os colegas, os professores para pedir aí uma orientação, para falar das suas frustrações, dos seus medos, das suas dificuldades. Ele tem essa rede? Não, está todo mundo recluso, está todo mundo isolado. Eu não tenho como falar com o meu amigo, eu não tenho como falar com o meu professor, eu não tenho como falar com o meu tio. Eu não consigo comunicar com ninguém. Ah, vamos considerar, a gente tem o meio online, por que a gente não faz videochamada? Não é a mesma coisa, muita gente vai falar. Nossa, eu estou precisando de um abraço, de um ombro amigo. Não tem. Não tem. Esse adolescente, ele não tem recursos, ele está construindo os seus recursos, mas ele não tem essa orientação. Ele não tem com quem contar nesse momento. E aí o que a gente vai perceber? Um índice alto de mutilação, de automutilação do adolescente, e um aumento no índice, que a professora Rosana até pontuou muito bem aqui, do suicídio. Mas por que esse jovem está tão desencontrado? Mas se a gente não está conseguindo se encontrar enquanto adulto, porque a gente não tem recurso para lidar com a pandemia, o jovem vai ter? Aonde que ele vai encontrar essa escuta? Então, o jovem está passando por um momento de grande dificuldade, e a gente percebe isso daí quando a gente vai ver, o problema já está tão grande que a gente tem a automutilação e o suicídio. E a gente fica se perguntando, eu estava do lado dele, não fiz nada, eu não percebi, eu não vi. Mas tem tantas outras preocupações quando eu for falar da parte do adulto, responsável por uma casa, em busca de um emprego, que a gente não consegue perceber o nosso adolescente adoecendo. Mas a gente tem uma desculpa muito boa. É que ele está na fase da adolescência, ele se isola mesmo, é assim mesmo. Tem essa prática, sim, a gente sabe que eles se isolam mais. Mas perceba que ele perdeu todas as redes, porque antes ele tinha os amigos para compartilhar, os professores, os tios, um primo mais próximo. E a gente está só perdendo. Então, o que a gente percebe aí? A morte eminente ainda de familiares. Às vezes, a avó dele era a pessoa que ele mais tinha um vínculo, um afeto, alguém para conversar. Perdeu. E o que ele faz com esse luto? Porque a mãe dele também está sofrendo, o pai dele também está sofrendo, alguém está no hospital. Então, a gente vai percebendo todas essas dificuldades durante a pandemia e pós-pandemia. O que a gente percebe muito com o adolescente pós-pandemia? Além do adoecimento da saúde mental dele, quando ele vai buscar um atendimento de saúde, a gente percebe que eles estão, acho que algumas pessoas aqui viram a reportagem sobre vários adolescentes que foram socorridos na escola devido à ansiedade, né? E aí o que a gente percebe? Que ele não consegue retornar, ele queria muito retornar, mas o medo tomou de conta dele. O medo se eu vou contrair um vírus, o medo de estar em contato com o meu colega, se o meu colega voltou, será que meu colega ainda está vivo? Será que minha professora voltou também? É uma situação muito triste e difícil de lidar. E agora a gente vai lidando também com uma fobia social, porque eu estou desaprendendo de conviver. Mas a gente precisa aprender a conviver, a gente começa a aprender quando a gente é criança. Quando a gente vai para o parque de diversões, para o parquinho de areia, a gente aprende a conviver, dividir o brinquedo, dividir o escorregador, mas eu quero ir 2 vezes, o outro quer ir também. A gente aprende ali. Só que agora a gente está recluso. Então está ficando todo mundo intolerante. Eu não tenho que dividir nada, porque eu já estou com muitas dores. Quem está aqui para ouvir minha dor? Aonde eu vou buscar recurso para alguém ouvir a minha dor? Vai conversar com o psicólogo. Ah, mas só conversar? É só isso que o psicólogo faz? Às vezes a gente vai na instituição de saúde e você faz um vínculo com o enfermeiro, você faz um vínculo com o técnico de enfermagem, você faz um vínculo com o psicólogo, você faz um vínculo com a recepcionista.
Mas eu preciso desse contato. Mas eu estou com medo de sair. Vai que eu contraio o vírus. Então, a gente está sendo dominado pelo medo. Não é à toa que a ansiedade está aí presente em cada um de nós. É quase assim, quem não teve uma crise de ansiedade, parabéns. Eu não escapei dessa, tá? Eu tive. E a pandemia foi muito responsável por esse processo. Então, assim, não é que eu não tenha ansiedade, como a ansiedade de subir aqui no palco, de ficar nervosa, da mão estar tremendo, da voz estar tremendo. Essa é a ansiedade normal, que eu tenho que passar por ela. Mas é aquela ansiedade que me desestrutura, que eu não consigo estar no local, eu não consigo entrar aqui dentro. Percebam? Então, a ansiedade, ela vai... Aqui é só um exemplo, a gente tem várias outras questões. Vamos para frente, vamos ver aqui quanto tempo eu tenho, uns 10 minutos ainda. Ah, sim, eu esqueci de falar dos jovens, sabe qual é a parte? A fuga para o mundo virtual. A fuga para o mundo virtual. Tem problema estar no mundo virtual? Não, o problema é a fuga. O problema é quando eu fujo lá para esse mundo virtual e eu me desconecto mais uma vez do convívio. Quando a gente vai falar do pensamento imaginário, ele é necessário para a criança, para o adolescente, para a gente também. Todos aqui utilizam algum tipo de arte, seja a música, seja a pintura, seja um livro. Isso é ativar o nosso pensamento imaginário para dar conta da nossa existência. E aí o que a gente percebe? Que o adolescente, o jovem, que entra muito em contato com entra numa fuga para o mundo virtual, o que acontece com ele? Ele vai ter uma concepção distorcida da realidade. Quem aqui escutava o rádio sabe que a gente tinha que esperar a música passar. Você não pegava a música e colocava na hora que você queria. Você tinha que escutar, você tinha que esperar o dia todo assim, olha, vai passar minha música preferida hoje. Será que vai tocar? Ah, mas o pessoal hoje só coloca lá na internet um trecho da música, não precisa ser o nome, e você acessa naquele momento. E as outras coisas que eu tenho que esperar? Eu não tenho mais essa resiliência para esperar. Eu quero agora. E aí, quando eu estou no mundo virtual, tudo é agora. E aí, quando eles estão aqui no mundo, junto com a gente aqui, socialmente falando, esse agora não é imediato. Eu tenho que aguardar. Eu tenho que aguardar hoje aqui na conferência, falei certo, né? Eu tenho que aguardar aqui hoje na conferência até as 4 horas da tarde. É sério isso? Como é que eu vou lidar? Que recurso é esse que eu tenho para lidar com essa espera? Eu tenho que ter algum recurso. Para a pandemia, a gente não está tendo recurso, mas a gente vai desenvolver. Então, o jovem, digamos aí, dentro dessa fuga do virtual, a curto prazo ele tem concepções distorcidas, a médio prazo ele tem uma frustração frente à realidade. Isso é o mundo? Por que a gente está aqui nesse mundo, então? E eles questionam muito isso no consultório. E a longo prazo a gente vai ter uma sociedade adoecida. É essencial cuidar da saúde. A gente fala isso todo dia, no nosso dia a dia, com nossos colegas, a gente fala assim, o mais importante é ter saúde, o resto a gente dá conta. O resto a gente corre atrás. E a saúde agora a gente não está tendo. Falando um pouco aqui dos idosos. Falando dos idosos, para ele envelhecer com bem-estar, ele precisa desse convívio. Ele precisa da comunidade, ele precisa estar presente, ele precisa contar com as suas redes. Mas os amigos dele se foram. Eles sabem que os amigos vão, a gente sabe que o idoso, ele já está ali, digamos assim, não que nenhum de nós aqui não temos a certeza do dia que iremos partir, mas o idoso, à medida que ele se aproxima, ele percebe que está ficando mais perto, estou mais perto da morte. Só que, quando eles têm os ciclos de amizade deles, essa convivência, a gente vai perdendo os amigos gradualmente. E não todos de uma vez, como a pandemia fez. E aí eu perdi a rede de apoio do meu idoso. Mas ele tem a família para contar? Não, a gente vai isolar ele para ele não ficar doente. Então ele vai adoecer do coração, digamos assim, né, do afeto. Porque a família não está mais presente. A família se afastou por medo. Então ela se afastou para proteger esse idoso. Então eu vou falar para minha mãe, para o meu pai, olha, não vai no mercado. Mas ela gosta de ir no mercado, é uma das atividades principais do dia dela. Vamos falando aqui de uma dona de casa. Não, ela não pode ir mais. Ela não pode ir na padaria. Ela não pode escolher o que ela vai comprar. E aí a gente vai entrando numa superproteção, tirando a autonomia desse idoso. Sendo que tudo que a gente queria era que o idoso chegasse à sua idade lá, sua idade aí, digamos, entrando no grupo dos idosos com autonomia. Todo mundo aqui ama a sua liberdade. E não gosta que a sua liberdade seja cortada, seja tolhida.
Mas a gente tolhiu a liberdade do idoso. A gente falou para ele o que ele tinha que fazer, como é que ele tinha que fazer. Então, esse idoso, a gente vai perdendo qualidade de saúde. E alguns acostumaram a ficar em casa. E aí as dores vão tomando de conta, vamos dizendo assim, porque a gente vai sentindo dores, temos comorbidades, e o idoso vai ficando em casa. E ele não teve contato nem para ver o neto dele crescer. O neto, que podia ser uma pessoa estruturante naquele momento, não pode conviver com o avô. E aí a gente está retirando. Tudo a gente veio retirando. A gente veio retirando o convívio, a gente veio retirando a troca de afeto, e vai ficando tudo para o meio virtual. Mas o virtual não está dando conta de tudo isso. Uma coisa é um abraço, um aconchego, outra coisa é a gente mandar um abraço pelo celular. Eu até brinco com os meus amigos, eles falam assim, manda um abraço para a Raquel. Eu falei, vai ter que vir aqui entregar, eu não aceito abraço pelo telefone. Eu quero um abraço presencial. Então, a gente percebe que tem toda uma desestruturação da vida do idoso. Mas a gente pensou no retorno para a saúde, a gente pensou no retorno para as escolas, mas a gente pensou no retorno do idoso para a sociedade? Alguém parou para pensar? E aí, o idoso está voltando, né? Vamos voltar todo mundo a conviver. Alguém pensou no espaço do idoso? Porque a gente pensou no espaço do aluno. Como é que a gente vai fazer com os alunos? Como é que a gente vai fazer com as crianças? Se vai brincar no parquinho, se não vai. O pessoal está voltando a trabalhar, saiu do trabalho remoto. Alguém falou do idoso? Mais uma questão para a gente debater mais para frente aí no ciclo, nas rodas de debate. Então, vamos considerar que a rotina social, cultural e espiritual é essencial para o nosso equilíbrio, para a gente dar conta da nossa existência. Falando agora de trabalho e economia, a gente vai incluir os adultos. Finalmente chegamos nos adultos. Daqui a pouco a gente chega na saúde. Agora, para falar de 2, eu só tenho 5 minutos. Vamos lá. O adulto. Quando a gente vai falar de trabalho e economia, a gente vai falar de adulto, de família, de incerteza. Perda de emprego. Eu estou sem emprego por causa da pandemia. Então você procura emprego. Não, está tudo fechado. Vou procurar emprego aonde? Eu vou alimentar minha família como? Eu vou pagar minhas contas como? E agora, o que eu faço? Fora isso, você tem que cuidar da educação do seu filho no meio virtual, vamos considerar assim. E você ainda tem que cuidar do seu filho adolescente que está se isolando cada vez mais. Eu não estou dando conta de cuidar de mim. E aí eu vou procurar esse emprego aonde? Porque antes a gente pensava assim, não, você procura um emprego. E a gente começa a procurar emprego, não tem emprego. O mercado fechou, as empresas fecharam. A gente passava pelas ruas e via empresas importantíssimas fechadas. A gente via redes fechando. O desespero bate. Mas eu não vou me desesperar, eu preciso ter esperança. É só esse ano. E aí a gente se alimentou de uma esperança de novo. Agora é só mais uns meses, né? É só mais uns dias. Está acabando. Agora vocês têm que usar 2 máscaras. Nossa, parece que está piorando. Né? Agora a gente tem que usar 2 máscaras, piorou. Hoje a gente está aqui num momento privilegiado, sem máscara, né? E aí a gente percebe o que acontece dentro da família em relação a trabalho e economia. Primeiro, essa perda do emprego e essa instabilidade frente tanto às contas, à alimentação, da conta da moradia, a gente está tudo sem. Quem é que vai ter que arcar com isso? A sociedade. Digamos aí, o governo. O governo vai ter que custear isso. Vai ser um gasto ainda maior. Eu poderia estar investindo lá na saúde, mas eu não investi lá, digamos, eu não estou dando conta de dar conta da saúde de todos, então agora os gastos vão aumentar. Porque está todo mundo adoecido, o pessoal está sem emprego, a gente precisa gerar renda, a gente precisa fazer o mercado voltar a funcionar. E aí a gente vai ter o quê? Um aumento da violência intrafamiliar, porque está todo mundo muito adoecido, está todo mundo muito triste, muito sobrecarregado, está todo mundo muito preocupado, tudo incerto, não temos certezas de nada, e aí está todo mundo nervoso em casa, mas agora está todo mundo junto, está todo mundo convivendo. Antes a gente reclamava porque a gente não via nosso filho, que a gente chegava do trabalho muito tarde e não dava tempo de vê-lo. Depois a gente reclamava porque eu não via meu marido, porque ele também chega tarde, o meu horário não bate com o dele, eu não consigo ver. Agora está todo mundo dentro de casa. Eu não sei nem como conviver com todas essas pessoas dentro de casa nesses horários. Porque se você está no trabalho remoto, o seu filho precisa fazer silêncio. Mas ele está em casa e ele quer brincar.
Aí você está fazendo, digamos que você foi fazer o almoço e seu marido está numa reunião de emprego, ou numa reunião de trabalho, e ele precisa de silêncio. Aí você ligou o liquidificador. Aí ele se estressa, ele se irrita, ele briga com você briga com seu filho, e aí a gente vai ter um aumento da violência intrafamiliar. Então, a gente percebe isso, só que essa violência não ficou só lá dentro, essa violência foi para fora. E a sociedade começou a ficar toda violenta. E a gente escuta cada buzina hoje no trânsito. Como assim? Antes a gente mal buzinava, era só uma coisa específica. Não, agora é todo mundo, porque está todo mundo intolerante. Porque é o meu direito passar aqui. A gente está lembrando só do nosso direito, do direito do outro não. Por quê? Porque a gente está com medo. Porque está tudo incerto. Isso ativa o meu medo. Isso ativa o meu modo alerta. Eu estou alerta 24 horas. Se eu estou alerta 24 horas, a gente vai falar um pouco da ansiedade aí de novo, e a questão desse medo constante. E aí a gente vai perceber o excesso de preocupação, o acúmulo de contas, as dívidas. Tinha gente que nunca teve uma dívida, que sempre manteve sua conta certinha. Aí entrou para o grupo dos dividendos e não sabe como lidar com isso. Eu não tenho recurso emocional para lidar com essa situação. Como é que eu vou ter recurso emocional para lidar com a pandemia? É tão novo para mim também. E aí a gente tem o medo constante, a morte de novo aí sentada do nosso lado, não é mais uma coisa distante, porque a gente faz planos para o futuro. Amanhã eu faço. Ah, daqui a um mês eu faço. Mas e agora com essa sensação de morte? Tudo fica em questionamento. E aí a dificuldade de voltar para a convivência social e essa insegurança. Fora o medo do tratamento. Nossa, eu estou passando mal, será que eu vou no hospital? Mas e se tiver o vírus lá? É melhor ficar em casa. E aí você vai agravando o seu problema, porque você está com medo de ir no hospital também. E os profissionais que estão lá, estão preparados para lidar comigo? Então, vamos falar do profissional de saúde, aproveitar que eu acabei de entrar no hospital com alguém, né, digamos assim. Acabei de entrar aqui no hospital, estou com medo de ir para o hospital por causa de uma comorbidade. Porque eu estou com medo de contrair o vírus. E aí eu entro e vou lá conversar com o meu profissional da saúde. Ele está bem? O profissional da saúde está sobrecarregado. Porque está chegando um monte de gente com várias demandas, e aí a pessoa pergunta assim para você, você sabe se esse sintoma é do coronavírus, se é normal, se é assim mesmo? E aí você fica olhando para ela assim, eu não tenho protocolo de atendimento, eu não sei como lidar com isso também. Eu não sei se esse sintoma é ou não de coronavírus. Eu não sei se sua ansiedade é porque você contraiu o vírus ou é o medo constante que você está enfrentando. Eu não sei. Aí eu entro naquela incerteza, poxa, mas eu estou aqui para cuidar, o que eu faço? Fulano, vai lá, fala com aquela pessoa lá, que eu não dou conta de falar com ela, não. Ela está me deixando ansiosa, ela está me contando uma história que lembra a minha, que eu vivencio dentro da minha casa com a minha família. É isso que ela está me contando, e eu também não sei como lidar. Aí o profissional de saúde, nem sempre ele tem recursos no local para dar conta, nem sempre ele tem a resposta, mas ele gostaria muito de ter, porque ele estudou para isso, para cuidar. E ele quer cuidar do outro, mas ele se frustra, ele não está conseguindo cuidar nem do outro, nem dele mesmo. Nossa, que sentimento é esse que está sendo gerado dentro dessa pessoa, fora as outras questões aqui atrás que eu já falei, da educação, do idoso, do mercado de trabalho, da vida adulta. Fora tudo isso, o profissional de saúde está lidando com todas essas questões sem ter resposta. Então, vamos lá. Não tem um protocolo de condução, que eu já falei aqui. E aí a gente estava falando muito da questão da desvalorização do profissional de saúde, que a gente está sendo visto agora. Com a pandemia, aí o pessoal fala assim, todo mundo está falando do psicólogo. É porque a gente está entendendo o que é saúde mental agora. A gente está entendendo a importância dessa saúde mental. Mas a gente estava trabalhando muito com a saúde física, por isso que abriram muitas academias, porque a gente estava investindo no físico. Mas a gente esqueceu do emocional. Mas alguém aqui fala de emoção com alguém? O que eu faço quando eu estou angustiado? O que eu faço com a perda de tal coisa? Isso não é tratado. A gente não para conversar sobre isso. Agora a gente está sendo obrigado a sentar, parar e conversar sobre as emoções, sobre os sentimentos. Tem gente que não sabe nem nomear que sentimento está tendo, porque não se fala sobre isso. E o que a gente percebe? Falta de especialidades e médicos. No início desse ano a gente percebeu muito isso, né, aqui no município. Os valores das remunerações para os profissionais de saúde caiu um pouco, aí, teve uma redução de carga horária, e ninguém estava esperando por isso.
porque a gente está, digamos assim, vamos necessitar ainda mais de vocês, aí reduz o tempo de trabalho. E aí eu não consigo atender a mesma quantidade que eu atendia no ano passado. Como é que eu lido com essa frustração que eu sinto? A questão das mudanças de equipe. As equipes elas não conseguem permanecer no mesmo local, e a gente não consegue ter uma equipe concisa, porque essa equipe precisa cuidar da saúde mental delas para dar conta da saúde mental do paciente. Mas a minha equipe vive mudando. Como é que eu dou conta disso? Perceba que a gente está falando aqui só de sofrimento que vai sendo gerado após sofrimento. Aí a gente vai entrar nas questões que atrapalham o andamento do tratamento, seja pela desistência do paciente, porque ele não encontra aquele profissional que ele estabeleceu um vínculo, porque a questão não está conseguindo atender ele da forma que deveria. Digamos, o município de Valparaíso só tem 2 psiquiatras. Para todo mundo, 2 psiquiatras vai dar conta? Então, alguns pacientes acabam desistindo do tratamento, porque ele precisa ir lá dessa consulta e ele não consegue. Aí ele vai falar com o psicólogo alguns minutinhos, porque não dá tempo. Aí ele vai falar com a enfermeira para ver se a gente consegue resolver alguma coisa. Eu estou falando da realidade CAPS. Mas não quer dizer que as outras unidades também não estão enfrentando várias outras dificuldades que eu não vou saber pontuar aqui no momento. Então, o que acontece? O paciente desiste do tratamento. E aí alguém vira para ele e fala assim, sabia que você tem a depressão? Por que você não trata? Tratar onde? É muito fácil a gente falar para a pessoa ir lá e se tratar, mas ela vai tratar onde? Ela vai ter o suporte adequado? E aí a gente fala da questão dos concursos. Por que aqui não tem um concurso? Para a gente ver se consegue ter essa estabilidade dos profissionais de saúde, para a gente poder estar todo mundo ali junto, cuidando da saúde dessa população. Porque a gente está falando de uma realidade de Valparaíso. Por mais que o meu olhar seja um recorte, é um recorte do que eu vivencio. Mas eu estou falando da saúde de Valparaíso. Eu estou falando da população de Valparaíso. As necessidades daqui, tem muitas que são parecidas com os outros lugares, com as outras cidades. Mas tem coisas que são específicas da nossa cidade. E a gente está aqui para falar delas hoje. A gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir o que vocês passam, a gente quer ouvir o que vocês vivenciam no sistema de saúde, seja enquanto profissional, seja enquanto usuário. A gente precisa dessa opinião para a gente saber exatamente, porque o que eu passo é diferente do que o meu usuário passa, do que o meu paciente sente que falta. É por isso que a gente está aqui hoje. Já me excedi uns 7 minutos. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho os eixos para falar para vocês. Meu temporizador no celular eu nem liguei. Deixa eu ver com quem está essa lista. Não estou achando ela. Porque quando a gente quer uma coisa, a gente não acha. Achei aqui. Então, vamos lá. O eixo 1 que a gente vai debater. Tudo isso que eu falei aqui é para servir de instigação, de provocação. Instigação ficou feio, mas provocação fica bonito. De provocação para a gente debater nos eixos. Então, vamos lá. Eixo 1. Cuidado em liberdade como garantia de direito à cidadania. Lá você vai ser orientado adequadamente. No eixo 1. Com os facilitadores. Sara, Fabíola e Raquel. É a cor azul, certo? E a cor azul faz o quê? Se reúne todos que são azuis e ficam com vocês, é isso? Então, no crachá da gente tem uma etiquetinha azul, e aí eu identifico a minha etiqueta, aí eu sou azul, eu vou para o eixo 1, que é a sala 2. As meninas estão ali, ó, aí vocês levantam a mão para facilitar o processo daqui a pouquinho que a gente vai se movimentar, sim? Ah, já está lá, que lindo! O eixo 2. O eixo 2, gestão, financiamento, formação, participação social na garantia de serviços de saúde mental. O eixo 2 é em que sala ali? Sala 4 é o eixo 2, a cor dourado. Pessoal que tem a etiqueta dourada vai para a sala 4 e vai tratar, nesse primeiro momento, do eixo 2, gestão, financiamento, formação, participação social na garantia de serviços de saúde mental. Com os facilitadores, Conceição, Tereza, Márcia, psicóloga Ingrid, psicóloga Késia. No eixo 3, o que a gente vai tratar? Política de saúde mental e os princípios do SUS. Universalidade, integralidade e equidade. Onde vai estar o eixo 3 ali? Na sala 3, cor amarela. Está errado? Onde que vai ficar o eixo 3? Sim.
Mas esse eixo 3 que a gente vai debater, a política de saúde mental, é os dourados, não é isso? É o laranja. Laranja vai tratar do eixo 3. Nesta sala, viu, gente? Aqui no hall central. Agora apagou tudo. O eixo 4, ele vai tratar dos impactos de saúde mental na população, os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia. Esse eixo 4, qual é a cor dele? Amarelo. Então, o eixo 4 vai estar sendo a cor amarela e vai estar na sala 3. Então, vamos lá falar, dar a nossa opinião, expressar. As meninas vão estar anotando tudo que for falado aqui. Eu preciso muito da opinião de vocês. Terminou, ainda vai falar. Aplausos para a nossa grande palestrante. Eu tomei o microfone dela. Maravilhosa, como sempre. Gente, agora então nós vamos fazer essa divisão e eu vou pedir para que, durante o eixo, né, durante o debate, nós sejamos práticos, muito participativos, mas a gente tem um controle de tempo muito rigoroso para que a gente possa cumprir o horário. Estamos um pouquinho atrasados, porque demorou muito a questão do cadastro, mas isso é importante para que a conferência seja homologada. Então, eu vou pedir para que a Azul, repete, a turma do Azul vai para sala 2. Pessoal que está com crachá azul, pode já ir para a sala 2 por aqui. Pessoal, enquanto vocês estão se deslocando, deixa eu explicar uma coisa. Presta atenção em mim, já vai se deslocando. As pessoas que têm vontade de defender as ideias na conferência estadual, se candidate como delegado. Logo que chegar, já fala, quero ser delegado. Nós temos 32 vagas para delegado, sendo 16 de usuário, 8 de gestão e 8 de trabalhadores. Então, são 32 vagas. Se tiver mais gente que vaga, a gente vai votar, tá bom? Tá. Gente, olha só, espera um pouquinho. A Azul está indo para a sala 2. Aí nós vamos tocar um sino, quando terminar o tempo ela vai para outra sala, aí eu aviso lá qual é a sala. Então, a amarela, sala 3, amarela. Fica com ela. Amarela, sala 3. Pessoal do amarelo vai para a sala 3. Dourado. Sala 4, dourado, pessoal do brilho lindo, sala 4. Tá. E, gente, ó, enquanto vocês estão se deslocando, vocês vão ficar na sala, vão discutir o tal eixo. Aí o coordenador sai, vem outro. E aí rediscute o novo eixo, tá? A rodada, desculpa, não é de vocês, é do coordenador. Quem não tem... quantas são? Fica aqui para eu ver qual sala que está com pouca gente. Tiago, me ajuda a ver qual sala está com pouca gente, para a gente colocar essas moças aqui, que estão sem. Se não tiver, pode. Vocês estão sem? Você quer ajudar numa das salas? Vai na sala, qual sala que você está? Eu estou aqui. Mas depois. Quem é que está com pouca gente que a Cleide vai embora? Pronto. Preciso de uma pessoa na sala 4 para acompanhar esse grupo, porque... acompanhar, ajudar a Márcia, porque a Márcia... Quem que está junto?
Pessoal desta sala, chega mais perto aqui, vamos ficar reunidos numa roda aqui, para a gente poder fazer o debate. Quem quiser falar, tem que vir aqui falar no microfone, porque senão não sai no YouTube. E tem gente assistindo pelo YouTube. Vamos ficar todos aqui mais perto. Pessoal aí do fundo, vem para cá, por favor. Vocês são tudo cor laranja, pessoal que está vindo para cá? Vocês são cor laranja, gente? Confirma. Sim? Vem mais para cá. Gente, sala 4 está com pouca gente. Podia alguém que está sem cor ir na 4? Ninguém quer ir. Vai na 4? Obrigada. Tá, vem todo mundo aqui perto e vamos começar a falar. Achou, Arnóbio, achou a Takamoto? Liga urgente para ela. Política de saúde mental. Aqui você, Jonas. Eu vou pegar meu material. Bom dia, pessoal. Eu sou o Jonathan, sou psicólogo lá do CAPS, e o nosso eixo vai falar sobre a política de saúde mental e os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode começar. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Pamela, tá? Somos representantes, podemos falar assim? Facilitadores. Deixa eu vir para cá. Tá melhor? Certo. Como facilitadores, estamos aqui para acolher exatamente todas as opiniões de vocês, tá? Vamos anotar, gostaríamos que vocês realmente colocassem aqui para a gente tudo o que vocês pensam em relação ao assunto que foi colocado. Lembrando que teremos os delegados, que foi colocado aqui pela professora Rosana, certo? Os delegados é o seguinte, vocês vão dar opinião, nós vamos colher após o almoço e depois do fim do quarto eixo, tá? Nós vamos pegar as opiniões e quem quiser defender a opinião, nós vamos trazer aqui na frente e vai haver uma votação. Dessa votação, levaremos para o estadual, municipal? Estadual e depois nacional. Exatamente, estadual e nacional. Então, quem quiser ser um delegado, eu gostaria que vocês falassem aqui para a gente agora. E caso vocês ainda tenham uma opinião até o fim, somos 40 minutos, então a gente pede para ser um pouco assim, não precisa ser rápido, mas o mais... Direto. Pontual, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Não? Sugestões? Então, tá bom. Isso, vamos lá. O eixo... Tá. O eixo que nós estamos falando é o Política de Saúde Mental e os Princípios do SUS. Universalidade, integralidade e equidade. Quer falar um pouco?
Bom, sobre política de saúde mental, a gente sabe que o nosso sistema único de saúde, ele tem alguns eixos que precisam ser adéquatos. Exemplo, a universalidade, integralidade e equidade. A universalidade é no sentido de todo cidadão brasileiro, estrangeiro, ele tem o direito... Eu estou me confundindo, estou nervoso. Gente, desculpa, eu estou nervoso. Você quer falar um pouco? Eu fiquei nervoso. Então, a universalidade é essa parte mesmo, né, de que ele falava, de que todo cidadão necessita desta atenção, né, dada pelo SUS. Então, a universalidade tem essa grandeza, né, que se a gente pensar na etimologia, ela vai engrandecer tudo aquilo que é existente, né, é universal. Então, a parte da universalidade ela vai trazer isso, né, que todas as pessoas têm direito a esse atendimento, a essa visão que o SUS precisa dar a elas, né. A integralidade ela vai... Deixa eu colar aqui. É todo tipo de necessidade. Isso. Tudo, Ele vai trabalhar o ser humano como um todo, ele vai trabalhar o ser humano como um todo, a parte biopsicossocial, ou seja, a parte física, né, a parte biológica e a parte social. Quando a gente fala sobre integralidade, a gente vai colocar todo o SUS como um todo, desde a atenção básica até a atenção de alta complexidade. Isso, é um atendimento multidisciplinar, trabalha os aspectos gerais. Mais? Acho que é isso. Gente, vamos pensar o seguinte. A Raquel trouxe alguns temas e o eixo principal é esse que eles estão falando. Os princípios SUS, integralidade, universalidade e equidade. Equidade a gente sabe, né? Não é igualdade. Tem até uma figura na internet muito bonita, 3 pessoas querendo assistir um jogo, atrás de um muro. Então, um é bem alto, não precisa de caixote para subir, o outro precisa de um só e enxerga, e o outro precisa de 3 para enxergar, porque é mais baixinho. Então, equidade são condições diferentes para se atingir a mesma coisa, dependendo da dificuldade da pessoa. Então, lembra que nós falamos quais são as pessoas que nós temos sentido em Valparaíso que estão em sofrimento? Idosos, adolescentes, toda a área da educação, que envolve pais, professores e alunos, e pessoas que atuam nas escolas, desde a pessoa da limpeza até a coordenação e direção. E nós temos o eixo dos adultos, que, por dificuldade econômica, ou perdeu o emprego ou fechou a empresa, então estão também com sofrimento mental, né, um sofrimento psíquico. Então, o que nós precisamos debater aqui, pensando nessas 4 faixas etárias, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que a gente pensa em eles receberem, segundo o seu sofrimento, o tratamento integral, universal e equitativo. O que vocês pensam? O que não está bom na visão de vocês, no conhecimento, no dia a dia, e o que tem que melhorar? Alguém vem para o debate? Você vem no microfone, sabe por quê, gente? Eu sei que as pessoas ficam envergonhadas, mas está saindo no YouTube. Senão, não vai aparecer, e o pessoal que está assistindo... Fica mais aqui no meio. Então, gente, oi. Meu nome é Maria da Penha. Eu trabalho com educação especial no município tem pouco tempo, 22 anos. Então, assim, o que está acontecendo? Eu vou na educação. O que está acontecendo? A dificuldade maior que nós, educadores, estamos tendo é na questão da galera do CAPS. CAPS, PSF, Saúde. Eu até falei com o secretário de Saúde. Galera, questão de troca de receita. Assim, a gente tem que tirar... Eu penso assim, a gente tem que ter uma forma de articular... troca de receita para os alunos que fazem uso de medicação e são inclusos. A rede de Valparaíso de Goiás, depois da pandemia, ela recebeu uma demanda muito grande
dos alunos que eram oriundos de escola particular. Os pais perderam o emprego. Então, assim, foi para a escola normal. Só que muitos são diagnosticados. No momento, eu estou lotada na cidade de Jardins. Galera, tem autistas, alunos com síndromes. Então, assim, nós temos que ver uma forma de melhorar. Aí eu tive lá no centro de reabilitação. A menina do centro de reabilitação me disse, olha, nós só trocamos receita mediante a consulta. E eu, enquanto educadora, eu disse, olha, eu dou uma sugestão. A consulta do aluno até 18 anos, vamos dizer, da rede da educação, uma consulta anual ou semestral. Se a mãe chega aqui para trocar a receita mensal ou semestral, mensal, e a consulta foi semestral ou anual, para que levar essa criança todos os meses à consulta? Eu tenho uma filha autista, 34 anos. Você sabe o que é você pegar uma criança, dar banho, trocar de roupa? Cara, é o ó. A menina da reabilitação disse, não, tem que ter consulta. Então, assim, nós aqui, eu acredito, tem que ter a consulta. Mas podíamos estipular um prazo. Essa consulta poderia ser semestral. E mensal a troca de receita. Eles exigem, gente, eles exigem que mensalmente o pai que mora, quem conhece Valparaíso, Vila Guaíra, o pai que mora Araruama, que é a galera que atende público de Valparaíso, lá perto da Escola Paulo Freire, gente, Paicambu, 1, 2, mensalmente, eu falo pela educação, leve essa criança à consulta. Então, assim, eu sugiro que a consulta seria uma consulta semestral, mensalmente a troca de receita, para facilitar na área da educação para os alunos, porque não é fácil. Até mesmo para dar oportunidade a outras pessoas que querem consultar, aí não tem vaga, porque às vezes marca uma consulta porque o pai, o responsável, vai lá apenas para trocar a receita. Pega uma vaga e, de fato, uma outra pessoa necessitada da consulta. É isso. Outra coisa que eu sugeri lá, que eu falei demais. DF é o seguinte, você chega no posto, PSF, entrega a receita uma semana antes. Uma semana depois você pega. Por que não aqui? Não. Eu ouvi isso, Diva. Eu ouvi, Diva. Tem que trazer o menino. Senão não troca a receita. Para. Nós estamos aqui em Valparaíso para facilitar. Como a psicóloga ela falou muito bem, para ajudar. Nós não estamos aqui para derrubar ninguém. Eu tenho alunos, eu falo de mim, Cidade de Jardins, sem medicação. Que a mãe chora na minha sala. Pelo amor de Deus, me ajude. Você sabe o que é uma mãe com 40, 50, 60 anos descambar, chorar, me ajude. Porque eu preciso de medicação e eu fui no posto de reabilitação, não troca, fui no PSF, me mandaram ir lá para reabilitação, sei lá onde, para consultar. Gente, eu já consultei mês passado, já levei ele, o menino tem, autista, tem 1,90 m. Nós temos que facilitar. Não, pode terminar. Eu só vou fazer o seguinte, conforme a pessoa quer complementar, quer ajudar o relatório para frente, vai se inscrever, eu já estou com outra pessoa e nós só temos 30 minutos. Para ter mais gente participando, eu tenho umas coisas para falar, não sei se mais alguém tem. Então, você quer concluir? Só para concluir, eu penso assim, a minha diretora falou assim, minha chefe divina, maravilhosa, ela quer ir? Eu falei, quero. Eu tenho a minha... Estou nesse bolo, tem 22 anos, eu vou lá ver esse negócio. Nós temos que facilitar a vida dos pais, da educação. Porque, galera, não está fácil.
melhorar a troca de receitas em PSF, diminuir essa burocracia, essa troca de receita para os alunos inclusos que são da rede municipal. Na área da educação, porque está... Alunos inclusos, principalmente troca de receita. E focando na área da saúde, como que isso poderia estar ligado? Parceria. Preparar professores melhores. Parceria. Não, olha, quem é da saúde aqui, gente, chama o pessoal da educação, gente. Chama o pessoal da educação. Galera, vem cá, vocês que são da educação... professores, educação especial ou não, gente, vamos trocar uma figurinha, bora? Não, ainda não houve isso, gente. Vamos ajudar, porque o negócio está sério. Tem mãe dando filho. Tem mãe dando filho. Tem aluna minha. Não queria nem que gravasse isso. Então não fala. Que está gravando. Tá, obrigado. Pode. A gente vai continuar depois. Ok. Tá, a gente entendeu. É bem difícil. Obrigada, viu? Excelente colocação. Quanto falta agora? Tá, pode continuar. Deixa a Fran. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu quero parabenizar toda a equipe, essa equipe maravilhosa. E, pela primeira vez, a gente está vendo... tanto que é a primeira etapa, né? Eu quero me apresentar rapidinho, falar rapidinho. Inclusive, eu quero pedir a vocês que venham aqui, sejam sucintos, porque qual é o eixo? Nós vamos tirar propostas aqui para criar mecanismos para que melhore a saúde mental do nosso município. Aí a gente já vem com a proposta pronta, porque senão não vai ter muita proposta. E nós vamos ter que apresentar propostas para serem escolhidas. Tá bom, pessoal? Eu sou a Fran, mais conhecida como a pastora Fran, estou atualmente na diretoria da UPA. E eu quero falar em 1 minuto para vocês como eu estou feliz desse momento. Porque o grande desafio que eu achei na UPA, queridos, foi cuidar das pessoas com problemas mentais. Lá nós recebemos quase todos os dias adolescentes com problemas de suicídio, de automutilação, adolescentes de rua que se perderam da família. E eu sofro na pele, meus queridos e minhas queridas, a dificuldade para onde eu vou encaminhar. Porque antes, presidente Diva, a gente não teve alguém que se preocupou com isso. Tanto que essa é a primeira conferência. É a primeira vez que o Valparaíso vai participar da 4ª conferência estadual, sendo que a gente já deveria ter participado desde a primeira. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade. E eu quero aqui deixar como proposta que não é só para atender, vai atender a professora que falou aqui, não é? Vai atender as mãezinhas, vai atender os diretores de unidade 24 horas. Eu quero deixar aqui uma proposta, anote aí. Quem está anotando? Sim, minha princesa. Eu quero deixar minha proposta é o seguinte, queridos. A gente só vai resolver essas coisas pela metade, amenizar com a criação de um centro de acolhimento específico, ligados com todas as redes sociais, municipais, estadual e federal. Porque 24 horas, queridos. Não adianta ser só um atendimento básico, é um atendimento 24 horas, porque a pessoa tenta suicídio sábado, domingo, feriado. A pessoa se mutila sábado, domingo e feriado. Eu, como diretora da UPA, já fui de madrugada para aquele lugar. Orar por pessoas, chamar psicólogos para me ajudar. Então, eu sofro na pele aquilo ali. Quem é o culpado? Não somos nós que estamos na gestão, não. É quem veio de antes, que deixou passar até a 4ª conferência para a gente fazer parte agora. E digo mais para vocês, se não fosse o prefeito, se não fosse esse povo do conselho, que cuidou de fazer, a gente iria ficar de fora.
Por isso é que eu parabenizo a cada um que está envolvido nesse trabalho. Então, é um centro de acolhimento, de assistência específico com redes interligadas e com regulações também. Porque nós não temos como cuidar desse povo. Nós temos um CAPS, mas não é um CAPS de internação, né? Também não é 24 horas. Então, este centro específico, mostrar um trabalho tão lindo, que a Nacional mande dinheiro para a gente investir nesse centro, né? Que o estadual mande dinheiro para a gente investir nesse centro, porque aqui nós vamos colher muitas ideias. Mas sabe o que acontece? Vai ficar tudo aqui na mão do prefeito, bichinho. Quando vier para cá, dificilmente eles querem investir, Diva. Aí a gente fica com o sono pela metade. Então, vamos lutar pela aprovação aqui. Eu, infelizmente, vou embora daqui a pouquinho, porque eu estou faltando funcionário na UPA, e eu preciso ir para lá daqui a pouco. Não vou estar na hora da votação, mas votem na criação desse centro. Tá bom? Fale-me. O bom seria a internação, mas que não fosse internação, mas fosse um centro que acolhesse e fizesse a regulação para os outros lugares, com um psiquiatra, para trocar a receita da mãezinha que procura a professora. Porque, gente, uma pessoa que está com problema psiquiátrico hoje, ele não espera para segunda-feira para ter uma receita. Ele pode se matar antes. Ele pode se jogar na frente de um carro. Então, que não fosse de internação, ficaria muito caro para a internação. Mas, para começo, seria um centro de acolhimento 24 horas. Para trocar as receitas para as mãezinhas, para trocar as receitas dos alunos, para trocar a receita para o médico atender ele na hora e cuidar dele naquele momento, com psicólogos, com uma equipe multiprofissional, para cuidar desse povo, gente. Porque eu sofro na pele, e foi a maior dificuldade. Tudo que eu peço à Secretaria de Saúde, eu tenho na UPA. Graças a Deus. Quero até agradecer a alguns que estão aqui. Eu tenho tudo, mas essa dificuldade eu estou enfrentando lá. Eu já adotei 2 pessoas com problemas psiquiátricos para não jogar na rua. Porque eu não tinha para onde mandar. Mandamos lá para o HPAP, o antigo HPAP, eles recebem, eles devolvem a gente. Eles não aceitam o nosso povo. Então, gente, é isso. Não vou me alongar muito, porque eu quero que vocês deem as ideias de vocês, para que sejam escolhidos. Muito obrigada. Falem, essa é a hora de vocês dizer o que vocês querem para melhorar o SUS, para melhorar mais o nosso município, que eu tenho certeza que as ideias de vocês serão levadas em conta. Um abraço a todos. Muito obrigada. Gente, maravilhosas as colocações. Nós temos já 2 pessoas, eu vou pedir se consegue falar em 3 minutos cada uma. Vem você para cá. Bom dia, meu nome é Gildênia. Não gosto muito de microfone, não, eu falo alto no microfone, então. Meu nome é Gildênia, eu sou orientadora educacional aqui do município, e eu vou falar aqui em relação ao que acontece na educação. Qual seria a minha proposta? Que muito válida a proposta do centro aí que a Fran falou, né? Mas eu acho que, antes de mais nada, nós recebemos lá no SOI muitas crianças que já vêm assim, com problema, com caso de mutilação, seja qual for o problema emocional. E nós não temos um atendimento de imediato, né? Então, a questão é um atendimento preventivo. Para aquela criança, quando ela começa a dar os primeiros sinais que ela apresenta lá na escola, ela tem um atendimento. E o que acontece? A gente pede à mãe para ir ao posto de saúde e pedir um encaminhamento para o psicólogo, seja para qual for a área psicológica. O que acontece? Ela não consegue uma consulta. Então, a minha proposta é que tenha mais recursos humanos, contratação de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, para que esses alunos tenham, nos primeiros sinais que são apontados lá na escola, um atendimento e que ele possa diminuir cada vez mais a entrada lá no centro, a qual a pastora falou. É essa a minha proposta. Bom dia, eu me chamo Maria Lins, tá? E o que eu vim sugerir de proposta é mais profissionais capacitados, porque também, como a Fran falou, não adianta ter um centro, né, de atendimento a essas pessoas, mas também onde não tem uma quantidade específica de profissionais para atender essa demanda.
né? E também não adianta ter um centro e não ter um suporte contínuo, porque a pessoa com um transtorno, eles precisam de um suporte contínuo. Sem contar com isso, com profissionais capacitados, né, vai aumentar a demanda de consultas, de exames. E hoje, na rede pública, né, não faço parte, não sou funcionária da rede pública, mas sou uma pessoa muito curiosa e acompanho, e às vezes que necessito, creio que boa parte de vocês também tem isso, e vê a dificuldade. E muitos profissionais que estão lá na frente para atender às nossas necessidades, não se coloca na posição do outro, não está ali de forma humana, né, para se colocar no lugar do outro. Nós temos que ser, como acho que Raquel falou, temos que ser mais fraternos. E, infelizmente, na área da saúde, falta pessoas humanas que se colocam no lugar do outro. A minha proposta é essa, mais profissionais, aumento das consultas e exames. Eu sei que não depende só da gente, do prefeito, isso e aquilo. O negócio vai mais além, né, porque a gente que entende, corre atrás para saber, nós sabemos bem disso. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou trazer uns pontos que eu acho interessante, falar sobre a articulação em rede. A gente está com uma comunicação muito falha, porque o que acontece? Os profissionais de psicologia, a área na qual eu trabalho, a gente não consegue identificar qual local, qual o público-alvo e como o profissional atende. Então, eu acho que seria interessante colocar isso em pauta, porque a gente tem uma rede muito grande, muito boa aqui no município, só que a parte da comunicação está muito deficiente. Então, assim, tentar estipular alguma política no sentido de melhorar essa comunicação. Outra coisa interessante é falar sobre o serviço de psicologia. É igual a pastora falou. Ela falou que tem essa necessidade de psicólogo, que às vezes chega paciente com ideação suicida, autoextermínio e tal, e não tem um profissional disponível. Seria interessante também colocar algum psicólogo, criar algum posto de urgência e que seja plantonista, entendeu? Porque é interessante, seja no SAMU, seja no CAIS, algum lugar. Não, só um para ficar de plantonista, entendeu? Porque a gente sabe que tem essa necessidade. Outra coisa também é a criação do CAPS AD, que a gente tem uma grande necessidade, e o CAPS infantil, porque a gente tem a rede, em relação à parte infantil, a gente não tem aqui no município. Então, a gente pega adolescentes, pega crianças que têm transtornos e não tem esse atendimento. E fica ruim para nós profissionais encaminhar, porque a gente não sabe, a gente sabe que tem um psiquiatra lá no CAPS, mas não tem um psiquiatra infantil, não tem um psiquiatra que é especializado em álcool e drogas. Então, assim, a gente precisa colocar esses pontos também. Fora que a questão da valorização profissional. A gente tem certas dificuldades, a gente precisa de material. O CAPS é para funcionar com oficinas, grupos terapêuticos, e a gente não tem. A ideia do CAPS ela é muito linda no papel, só que a prática não está acontecendo, porque a gente não tem recursos. Por exemplo, seria interessante a gente deixar o paciente o dia todo, paciente com transtorno mental. A gente não indica internação. O CAPS é para isso, é para o paciente ir lá, fazer o tratamento dele, fazer a oficina dele e depois ir para casa, entendeu? Então, assim, a gente não está tendo essa estrutura no momento. Então, aproveitar esse momento para colocar essas questões. Alguém mais? Bom dia, meu nome é Esmaura. E eu vou fazer um apanhado dessas ideias aqui que eu achei bem interessante, como a Fran falou, a questão do centro, né, de apoio e assistência a toda a comunidade, fazendo um paralelo junto com a educação e a saúde. A minha proposta é o quê? A capacitação dos professores e dos profissionais de atenção básica para conseguir fazer essa identificação. Então, pensando no quê?
se nós já tivermos esse centro, esse lugar pode já estar, inclusive, construído, mas precisa fazer uma estruturação para que tenha esse atendimento e que seja referência no nosso município para esse tipo de atendimento. Então, nós temos ali o centro de referência montado, estruturado, né, pode ser no HMV, né, que já tem uma estrutura, e aí lá vai ter esse atendimento 24 horas para atender essas pessoas que necessitam, que tentam suicídio, que se mutilam, e ali também ser o lugar de referência onde as pessoas, os pais, os professores vão conseguir direcionar para fazer essa troca de receita, é fazer um centro de referência mesmo da saúde mental dentro do município. Se já tem um espaço, basta fazer a estruturação. Espaço, eu acredito que o município já tenha. Então, é preciso fazer uma estruturação. E essa capacitação dos professores vai servir para quê? Para que o professor consiga identificar e direcionar esse possível paciente para o atendimento e o acolhimento. Então, acho que isso é uma coisa que nós precisamos pensar bastante para que seja uma coisa implantada e acolhida diante da nossa prefeitura, para que seja instalada dentro do município. É isso. Quem quer, tem oportunidade de mais uma pessoa. Vem aqui. Em que momento? Então, é porque assim, ela está correta. Toda vez que alguém coloca uma opinião, uma ideia, tem que ser aceito pelo grupo ou reprovado. Agora, nós temos mais 3 eixos para rodar aqui, o tempo é escasso, né? 35 minutos cada um. Qual é seu nome? Gil. A gente poderia já, imediatamente, a terminar, já fazer a votação? Não é melhor para a gente pôr sim, aprovado ou reprovada? O que vocês acham? Do que... A gente também só precisa saber que se todas as pessoas que deram as opiniões aqui na frente, se todos vão querer ser delegados, entendeu? Tá, mas esse é o segundo passo. Então, vamos lá. Pegando a ideia da Gil. Temos já 3 opiniões, não é isso? 4. Quais são? Rapidinho. Vamos votar, Gil? Eu tenho mais um ponto para falar. Então, gente, você não quer vir falar aqui, Gil? Vem cá. Gente, é assim, deixa eu explicar. O que a Gil está chamando de proposta, a gente chama de teses. Tese, assim, é uma ideia, um parágrafo, que você acha que é importante. Aí você traz a ideia bem clara, não precisa contar uma história gigante, você fala, olha, eu vivo isso, eu percebo isso, tenho esse levantamento na minha experiência e eu gostaria de propor isto. Aí propõe, o grupo diz, aprova, não aprova, levanta a mão, aí a gente já diz, reprovada, a gente anota e põe reprovada ou aprovada, porque aí a gente tem celeridade e põe o máximo de propostas possível. Entenderam como é que funciona? Como é que é seu nome? Esmaura, é o seguinte, não é que pelo que eu entendi, eu só queria saber se eu entendi direito, porque muitas vezes eu sei que um relatório rápido ali, o professor ele é capaz de descrever o aluno, no caso, para a área médica, o paciente. Mas levar outras demandas, eu não concordo de ele fazer um outro tipo de avaliação, se foi isso que eu entendi. Ah, tá. Então, eu entendi. Então, porque essas coisas têm que ser muito bem especificada, porque quando se vai essa conferência aqui é para traçar metas, normas para virar lei na educação, tem que ser, ou na saúde, tem que ser assim. Então, tem detalhes que a gente tem que tomar cuidado com o que vai ficar ali, porque senão vai ficar subentendido que
seria isso, entendeu? Foi por isso que eu chamei a atenção nessa sua fala aí, para ficar bem subentendido de que seja capacitação, que capacitação nunca é demais, né? Mas eu entendi. Não, tá certo. Aí, gente. Seguinte, ó. O Rafael, que é um dos coordenadores, também me fez aqui um sinal. Peço desculpas, porque é tanta coisa, a gente está organizando tanta coisa. Primeira coisa, peço desculpas a vocês pela confusão. Tá certo, nós estamos no primeiro debate do primeiro eixo, não dá para voltar. Então, por exemplo, a Esmaura fez uma opinião A. A Gil quer falar a proposta contrária. Então, nós vamos escrever as duas, aí isso é levado na outra turma, quando as coordenadoras saírem lá debater, olha, o grupo 1, o grupo laranja, disse isso, isso, aquilo. Aí leva lá, eles debatem, põe mais, aí na última rodada, quando tiver todo mundo aqui que apresentar, a gente levanta a mão para sim ou para não das propostas. Então, desculpe que eu falei que ia ser agora, mas não é não, tá bom? Fica claro? Bom, mais alguém? Porque eu tenho uma colocação da minha parte. Pode vir, querida, vem rapidinho. Ficou claro, gente, que... Tá. É porque a gente está fazendo rodada de todos os grupos, né? Vem rapidinho aqui, você fala e depois eu vou trazer a minha. Bom dia a todos. Meu nome é Zilande Sena. Eu sou moradora de Valparaíso. Já atuei muito aqui na saúde. E quando os colegas fez o uso da fala aqui, eu concordo com as professoras, com as psicopedagogas, com os profissionais da área da saúde, enfermeiro, psicólogo, principalmente, assistente social, porque temos que formar, como o colega falou, uma rede de apoio. CAPS a gente tem, centro de atendimento nós temos, unidade básica de saúde, excelente, nós temos. Falta rede de apoio, falta comunicação entre os profissionais que estão na gestão, que estão atuando no município. Eu sou coordenadora de pastoral da criança, há 18 anos. Sou líder e multiplicadora. E sou capacitadora de 27 municípios. O que eu encontro como assistente social aqui em Valparaíso é diferenciado. É suicídio, é o que a professora falou também, é dos alunos desajustados, déficit de atenção. São adictos, se a gente falar, usuários não podemos falar. São paciente, cliente do SUS. Nós podemos tratar, sim, com um bom psicólogo, psiquiatra, um bom acolhimento de toda a equipe. E com acolhimento de rede com as escolas. As escolas fazem reuniões com os pais e conhecem. O enfermeiro, ele dentro da unidade de pronto atendimento, ele não tem tempo para conhecer o núcleo familiar. Nós solicitamos assistente social no INCRAS. Só vai se o carro estiver disponível a agenda dela. Senão, lá ela não aparece. Tá? É porque eu já solicitei, então estou questionando o meu questionamento. Então, a gente encaminha acolhimento de outros municípios para atender enquanto pastoral Valparaíso. Porque é um caso crítico, porque a gente não consegue a demanda. A demanda tem, mas está faltando comunicação, acolhimento, juntamente com as redes de apoio. Porque a escola, ela pega aluno desajustado. A saúde também, a sociedade, gente. Saúde não se brinca. Quando a pessoa procura uma unidade básica de saúde, não é uma simples consulta. Eu já fui chamado no hospital HMV por uma pessoa que trabalha lá, porque a pessoa procurou o hospital várias vezes, com fraqueza, porque estava passando fome. Não era doente, era fome. Era outras necessidades. E quando você envolve uma rede, você envolve o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não temos como não trabalhar com rede. Não temos como violar o direito da criança e do adolescente. Obrigada a todos. Bom dia, gente. A minha proposta é em relação ao subeixo desse eixo principal, na linha C, quando diz da garantia do acesso universal em saúde mental, atenção primária e promoção à saúde, práticas clínicas no território.
considerando que o custo do cuidado é muito maior do que o custo do reparo, a minha proposta é que o sistema, né, ele amplie o atendimento ou a prevenção primária através das redes sociais, que são um recurso extremamente poderoso, principalmente para essa nova geração em relação à mutilação, suicídio, e alcança um número maior na prevenção do que no reparo. E a segunda proposta é que, assim como existem datas específicas ou meses específicos, Setembro Amarelo, né, datas específicas que ou município ou estadual, de acordo com a demanda, divida o ano em trimestres ou bimestres, para que nesse bimestre, ou esse trimestre, ou quadrimestre, eles utilizem um cronograma temático de grandes problemas que afetam aquela sociedade. Então, o primeiro bimestre, ou primeiro trimestre, nós vamos tratar sobre ideação suicida e automutilação com jovens. E aí, o serviço de prevenção primária utilizará esse bimestre ou esse trimestre para fazer a prevenção primária. Ou, em conjunto, também fortalecendo, né, a cura, né, o processo de cura de quem precisa. Segundo bimestre é os idosos, então a gente vai focar nisso. Terceiro trimestre é suicídio, então vamos fazer encontros, grupos. Isso pode ser pelo CAPES ou pelos conselhos tutelares, né? Eu pensei também na possibilidade de os conselhos tutelares contarem com profissionais de psicologia também, mas eu deixei essa ideia subentendida na questão do plantonista, que o outro participante deu a ideia. Obrigado. Maravilhoso, como sempre. Gente, rapidinho, já está acabando o tempo, mas eu tenho uma proposta rápida para fazer, tá? Ainda sob o mesmo processo que o Anderaine falou, nosso colega Anderaine, nós estamos falando de universalidade de atendimentos, ou seja, o acesso a todos das ações necessárias e de forma equidade para aqueles que precisam. Então, a minha proposta é o seguinte, na verdade não é uma proposta, eu estou apresentando para o documento orientador 18 moções de repúdio, eu passei assim umas 7 horas montando. Por quê? Por exemplo, na página 48/60, são 60 páginas, eu consegui extrair 18 repúdios ao documento. Quero deixar aqui o meu máximo respeito ao presidente do Conselho, a quem escreveu, mas, como nós estamos numa conferência livre, eu coloco a minha discordância. Então, por exemplo, o documento está totalmente tendencioso para visão política partidária, trabalhando muito mais questões de governo federal, de eleição, de impeachment, etc., do que falando de saúde mental. Nós tivemos aqui várias pessoas falando de crianças, jovens, adultos que estão se cortando, né, se autolesionando. Nós estamos tropeçando em pessoas com ideação suicida a todo momento. E, na página 48, por exemplo, fala assim, que é para fazer o foco nas minorias. Então, por exemplo, população, chamando o Brasil de machista, aquela história toda de divisão de forças e colocando como proibido uma dicotomia, ninguém pode fazer mais dicotomia, são, louco, branco, não branco, coloridos, pobre, rico, mas, no entanto, o próprio documento favorece a dicotomia direita e esquerda. Então, se não pode ter dicotomia, não pode ter dicotomia em nada. Também fala dos fundamentalistas, que são, no caso, os cristãos. Então, o que eu gostaria, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando aqui, então, as minhas 18 notas de repúdio, que eu vou citar algumas, diz o seguinte, se a universalidade, o eixo 3, eu não tenho que discriminar se é para branco, colorido, se é para criança, se é para encarcerado ou não encarcerado, não é isso que eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar do sofrimento humano para todas as pessoas e que se atinja de igual monta todas as pessoas que precisam, com todos esses elementos de desenvolvimento que foram citados. Então, a minha colocação não é proposta, mas é nota de repúdio à segregação, à divisão e a questão paradoxal do próprio documento orientador, que diz não pode fazer dicotomia e está fazendo dicotomia para aquilo que interessa. É tendencioso. Obrigada. Hã?
Vamos lá, próximo eixo, né? Já estamos trocando a equipe, vocês ficam, vamos trocar a equipe. Nós ficamos, eu sou cidadã aqui, tá? Dá para mim. Ah, acaba. Ó, Tiago, ela vai acabar. Pode vir. Depois vocês podem votar contra ou a favor da minha nota, viu, gente? Vocês não precisam estar a favor, tá? Precisa de microfone? Bom dia, pessoal. Meu nome é Sara. Nós iremos hoje ser uma das facilitadoras também aqui. E aí, como é que foram os debates? Deu muita briga, muita confusão, muitas ideias, né? A gente está aqui hoje para juntos conseguirmos agregar alguns pontos nessa conferência. O nosso eixo é o eixo 1. O eixo é Cuidado em Liberdade como Garantia de Direito à Cidadania. Então, nós vamos debater esse eixo aqui com vocês, né, para que juntos consigamos chegar a algum local. Pode falar. Sim, sim, sim. Nós iremos dar início, né? Teremos 30 minutos aí para a gente conseguir juntos iniciar esse debate, tá? De antemão, eu pergunto aqui se alguém que não se candidatou no eixo passado quer se candidatar agora a delegado, né? Para a gente conseguir defender nossas teses lá na conferência estadual. Se alguém não se candidatou ainda e quiser se candidatar agora, essa é a hora. Vou passar a palavra aqui para a Raquel. Uma das questões de cuidado e liberdade e garantia de direito, nosso microfone está ótimo agora, é a questão de garantia de direito, proteção legal contra discriminações e abusos de toda ordem. Será que quando a gente vai para o serviço de saúde, a gente percebe algum tipo de discriminação ou abuso? Será que eu estou sendo tratado com respeito quando eu vou buscar saúde? Que eu já não estou bem, eu estou lá porque eu não estou bem, estou sofrendo. Como é que está sendo o atendimento lá? A promoção e a participação da vida comunitária quando a gente fala de saúde mental. Os usuários da saúde mental, será que eles estão tendo o direito de participar da comunidade? Porque essa é uma liberdade deles. Será que a gente percebe essas questões? Tem a questão do uso da força para garantir os meus direitos. Não precisava ser assim. Mas a gente percebe isso não só entre a questão dos clientes ou usuários do serviço, como dentro do nosso setor, dentro ali da instituição que a gente está prestando serviço. A gente também percebe uma quebra aí, dos direitos entre o tratamento de um com o outro aqui, porque um é técnico, outro é médico, outro é técnico de enfermagem, outro é enfermeiro. Será que a gente está se tratando bem? Será que está tendo algum abuso ali também, nesse sentido? A outra questão que eu queria colocar para instigar aqui o nosso debate é a questão desse protagonismo dos usuários. Será que o usuário é protagonista do serviço de saúde? Ou a gente fala para ele o que ele tem que fazer e ele tem que acatar? Será que ele tem essa voz? Será que a gente, enquanto usuário, tem essa voz? A gente se sente representado? Será que eu tenho voz dentro do meu local de trabalho? São questões que a gente tem que pensar e colocar em xeque essa dicotomia entre cuidado e cuidador. Não precisa ser tão distante essa relação. Poderia ser uma troca e não uma disputa. E a outra questão aqui é o fortalecimento das redes de saúde mental. E aí a gente pode colocar o CAPS, as RAPs e por aí vai. Mas será que eu tenho notado o adoecimento mental dentro da minha instituição de saúde? Será que eu tenho notado isso em mim? Será que eu consigo perceber isso nos meus pacientes? Se vocês tiverem outras ideias que também não estão exclusivamente de acordo com esse eixo, a gente também vai estar anotando. Mas, em primeiro lugar, a gente tenta focar nesses pontos, certo? Vamos respeitar o tempo de fala, todo mundo vai ter o direito de falar. Aqui o microfone está sendo passado para quem fala? É assim? Ah, que bonito, gente. Ótimo. E aí, quem vai ser o primeiro? Não briguem entre si. Você já foi? Vem falar do nosso. Deixa a gente te ouvir. Vem cá.
Seja bem-vinda. Gente, assim, dentro ainda dessa visão, porque como eu estudei bastante, eu me debrucei pelo documento orientador, que eu falei para vocês, porque esse é o documento orientador do eixo. Embora a frase inicial seja linda, né, liberdade no cuidado, quando você lê internamente, tem uma série de pontos que nos preocupam. Por exemplo, são muitos, né, aqui. Tem uma tendência político-partidária, como eu já tinha dito, chamando a atenção para governos estrangeiros, como Donald Trump, que o que tem a ver com a saúde mental do Brasil, e depois falando também sobre países ditatoriais, genocidas, agressivos, mas não citando nossos vizinhos Cuba e Venezuela, e citando Israel e Estados Unidos. Ainda no sentido de liberdade, o documento fala que o encarceramento de pessoas de periferia é uma questão ou homofóbica ou racista. O português, nossa língua, ela é muito perigosa quando a gente fala uma palavra. Por exemplo, pessoa da periferia ou pessoa na periferia. Da periferia, eu estou estigmatizando, dizendo que ele é, como usado aqui, favelado. Então, quando é o acusatório, pode usar a palavra favela. Quando não, tem que usar comunidade. Na favela, é geograficamente uma pessoa que habita naquele lugar. Então, quando eu falo que uma pessoa que habita num local e ele tem uma atitude criminosa, por exemplo, por um impulso, um desvio de comportamento ou um transtorno psíquico, e se ele põe em risco a liberdade, nós temos os hospitais de custódia. O documento orientador pede que sejam eliminados os hospitais de custódia. Além disso, fala que são 60 páginas, né, gente? É muita coisa. Mas ele fala que não pode, por exemplo, como é uma questão de racismo, não pode prender jovens de favela, de periferia, e que tenham a questão de etnia da raça negra. Então, assim, os dados estão sendo ditos de quem comete o crime independente da cor, ou você pode cometer o crime se a cor que você tem é minoria e está sendo favorecida. Entende o que eu estou querendo dizer? A minha pergunta é, de novo, universalidade, integralidade e equidade. Saúde mental, o que eu tenho que fazer quando o termo é liberdade, cuidado em liberdade, eu não posso ver a palavra liberdade como uma palavra 100%, na minha proposta, na minha nota de repúdio, é 100% liberdade. Ou seja, se você tem um grau de periculosidade que causa dano à sociedade, você tem que ser cuidado, com dignidade e respeito, como reza a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, eu não posso expor a risco pessoas e, dizendo, como diz aqui a incoerência desse texto, não pode ter dicotomia entre loucos e sãos. Tudo é uma coisa só. Então, e entre drogados ou pessoas que portam drogas e pessoas que não são usuários. Então, tudo é igual. Nós não podemos mais ter, pelo documento orientador, norteador, essa dicotomia. Mas, no entanto, a dicotomia é feita quando é questão político-partidário ou questão religiosa. Então, a minha pergunta é, qual é a base? É Declaração dos Direitos Humanos? Todos são iguais e todos devem falar e levantar com liberdade a sua discordância. Agora, todos têm direito de ser cuidados, todos têm direito de ter um profissional preparado desde a atenção primária para prevenir o problema. Só que eu não posso dizer que, por causa disto, eu conceituo e simplesmente elimino os hospitais de custódia. Porque me faz pensar, já que o documento é totalmente 60 páginas político-partidária, me faz pensar em pessoas que hoje estão encarceradas por conta da violência, da criminalidade,
e que foram diagnosticados, não sei como saúde mental, a gente tem, um deles é o que deu a facada no presidente. Como o presidente, nesse documento, é extremamente rechaçado, então, me dá a entender que essa pessoa possa vir à liberdade. Então, é uma preocupação. Pode? Então, a minha nota de repúdio é a segregação, a dicotomia parcial e a não integralidade e a não universalidade dos conceitos. Então, eu peço que o documento seja revisto. Obrigada, Rosana. Mais alguém? Vamos lá, gente. Vou levar aí. Ninguém tem nada para falar sobre liberdade, sobre garantia de direitos, sobre a fala da Rosana. Obrigada. Estamos aqui ao vivo, né? Na verdade, eu vou ratificar as palavras da professora doutora Rosana em relação ao tema liberdade, quando ele coloca no subeixo desinstitucionalização, residências terapêuticas, fechamento de hospitais psiquiátricos e ampliação do programa de volta para casa. Eu não defendo o fechamento de hospitais psiquiátricos nem a total libertação de pessoas que estejam passando por algum transtorno psicológico, né, quando esses estão relacionados diretamente com a criminalidade. Então, a minha proposta, diferente do que está aqui, de fechamento de hospitais psiquiátricos, já que a ideia norteadora é que há um grande prejuízo, né, para a individualidade, para os direitos humanos, é que o olhar seja voltado para a melhoria dos atendimentos psiquiátricos e não para o fechamento. Porque, olhando para o lado da segurança pública, né, que tem muito a ver com isso, inclusive tem uma lei aprovada em 2019 que é alvo dessa crítica, desse documento norteador, que é a possibilidade da internação voluntária, né, de um dependente químico de álcool e drogas, quando, porventura, ele não apenas causa sofrimento para si mesmo, mas ele causa sofrimento para aqueles que estão ao seu redor. E, nesses casos, o documento ele orienta, ele até dá algumas propostas para que esse tratamento seja feito em liberdade, mas existem alguns casos que não há como o cidadão ele continuar no convívio da família, porque ele adoece todo o seu convívio. E a lei de 2019, a lei, inclusive, ela alterou a lei antidrogas, né, que já é muito frouxa na minha concepção, mas foi a lei 13.840, ela possibilitou a internação involuntária de pessoas que perderam a capacidade de escolher por si mesmos. Então, a minha proposta, sendo mais objetivo, né, é o fortalecimento das instituições de internação, né, com uma fiscalização por parte do SUS em relação à humanização, né, mas que se mantenham essas entidades, né, o CAPS, no eixo passado até propôs aí que o CAPS ele tivesse essa possibilidade de internação, ou pelo menos de manutenção, para que essas políticas que eu percebo na prática, que são muito positivas, de pessoas que, por causa da dependência química, né, elas não querem a internação, causam problemas, roubo, né, rouba a própria família interna, né, e aí, depois de 2, 3 meses, eles saem dizendo, eu estava doente, eu não sabia e eu precisava disso. Ou seja, ele estava despropriado da sua capacidade de decisão. E, nesses casos, a internação, o afastamento é positivo. Ainda mais quando ele propõe aqui que seja na verdade, que não seja punível, né, simplesmente considerando questões de cor, né, como ele colocou no documento, os favelados que estiverem envolvidos em problemas de drogas, eles não devem ser tratados. Isso é uma falácia, porque hoje a lei de antidrogas ela já é muito frouxa. Se você é usuário, e até traficante, se não estiver bem caracterizado, muito dificilmente você vai ser preso. O usuário ele é já normalmente libertado, ele sai da delegacia às vezes antes do policial, mas o que fornece a droga, que adoece a população, ele deve sim ser penalizado. Então, são essas as propostas em relação a esse eixo aí, tá bom? Obrigado.
Só para... gente, eu não estou... É porque esse óculos aqui tem grau, viu? Mas eu prefiro ficar sem, que eu não enxergue ninguém. Para complementar as palavras do colega, que, de fato, é importante o acompanhamento da pessoa que tem ali um vício, um dependente químico, não só para ele, entendeu? Para a família também. A família, ela adoece junto. A família sofre junto. Tá? Eu digo isso com total prioridade, porque eu já passei por isso na minha família, entendeu? E é necessário esse acompanhamento, porque, além da pessoa, muitas vezes, ela não quer. E, às vezes, depois de cometer atrocidades, ela resolve procurar um atendimento. E, a partir da hora que ela resolve procurar um atendimento, é necessário as pessoas que estão ali atendendo aquele dependente voltar a atenção para a família, porque a família está despedaçada, está ali dilacerada. Então, assim, é fundamental ter um acompanhamento, além do dependente químico, do familiar também. Ok? Obrigada. Estava desligada. E aí, gente, mais alguém? Na sala anterior, né, o pessoal levantou muito a questão da liberdade de escolha, por exemplo, dentro do serviço público, né? O paciente chega lá e ele ter o direito de, se ele tem uma fobia de agulha, por exemplo, ele ter o direito de escolher que quer tomar uma medicação oral, via oral, né? Foi muito levantado também outras questões, a questão da falta de capacitação, né, dos profissionais, da questão de se sobressair uma hierarquia, então, do médico muitas vezes não ouvir o enfermeiro, não ouvir o técnico em enfermagem, por exemplo, do assistente social não conversar com o psicólogo e vice-versa, então, das hierarquias se sobressaírem, quando, na verdade, o que deveria se sobressair é o cuidado com o outro. Né? Então, o pessoal levantou muito essas questões da falta de capacitação dentro da saúde, a falta de acolhimento aos profissionais da saúde, né? Foi levantado que falta uma rede de atendimento para nós, profissionais da área da saúde, né? Falta um centro de apoio, onde o psicólogo que está em sofrimento, mesmo depois de atender muita gente, consiga ter esse suporte, onde o enfermeiro tem esse suporte também, ou seja, esse acolhimento, essa saúde mental. Então, foi falado sobre isso, que falta esse apoio para os servidores, falta o apoio ao pessoal que está na linha de frente, que sai de casa para atender o outro, quando, na verdade, nem ele tem essa assistência dentro da saúde, né, dentro do SUS. Então, esses foram alguns dos pontos levantados lá na outra sala, e a gente queria muito ouvir, até porque, para ser um debate, precisa ter mais de uma pessoa falando, né? A gente precisa ouvir todos os pontos para que, quando chegue numa conferência estadual, a gente consiga defender o máximo de pontos possíveis, né? Então, mais alguém deseja falar? Gente, é que eu falo muito, mas quando eu falei desse centro específico de apoio, ele envolve todas essas falas de vocês. É claro que eu não falei das ações que vão ser feitas nesse centro, porque não dá tempo. Falei. Só que, nesse centro, ele vai ter essas ações voltadas. Inclusive, nas unidades 24 horas, já estão sendo criadas uma comissão de apoio ao trabalhador. Lá na UPA, nós já estamos criando, para a glória e honra de Deus, de assistência ao trabalhador, porque a gente se preocupa muito com a pessoa que está lá fora, mas nós temos pessoas junto conosco que são vítimas de suicídio, que estão vítimas de extermínio, assim, né? Então, eu me preocupei, eu digo, gente, eu vou buscar criar essa comissão de apoio ao trabalhador, porque vai ter o assistente social, né? Vai ter o psicólogo, eles vão ser tratados ali também, porque a gente adoece também.
A gente adoece. O município já teve essa preocupação de as unidades 24 horas já criar, e também as UBS. As UBS de saúde, aqui acho que tem algum diretor de UBS, já tem psicólogo. Exatamente para cuidar não só dos que procuram, mas para cuidar também daqueles que estão lá à frente, porque vocês não sabem o que é que a gente passa nesses lugares. Se não for Deus mesmo, e a gente tiver um apoio do núcleo da Comissão do Apoio ao Trabalhador, a gente vai adoecer também, aí pronto. Então, esse núcleo é para isso. Ele vai ter ações voltadas para a prevenção. Aqui alguém falou de prevenção, muito bem, com muita propriedade. Se a gente tiver a prevenção, a gente não vai chegar às vias de fato, a pessoa não vai adoecer mentalmente. Né? Então, esse núcleo também ele vai oferecer ações de prevenção. Vai oferecer ações, como disse não sei o seu nome? Sim, de criar datas específicas para poder educar, para poder nos ensinar a cuidar e para que evite que isso seja evitado. É muita gente que procura com esse problema mental. E eu fico feliz que agora nós estamos acordando, despertando, já na 4ª conferência, nós estamos despertando para que isso venha para o nosso município. Né? Para que a gente se preocupe mais com isso, não só com quem está lá fora, mas com quem está aqui dentro do trabalho. E agora a gente está sendo cobrada pelo município para criar essas comissões de apoio ao trabalhador. E eu, se Deus quiser, vai ser a primeira que vai ser feita, vai ser a UPA, porque eu já estou com quase tudo pronto. Para a gente poder ter esse núcleo de segurança do trabalhador. E aí lá vai para as outras 2 unidades, e eu creio que, porque tudo que a gente vê lá, a gente passa para as outras, nós somos unidos. Né? É uma rede de apoio. A Zilândia falou, né, que falta rede de apoio. A rede de apoio ela vem através desse centro. Se eu não der responsabilidade para alguém, a coisa não anda. O centro vai ter essa responsabilidade de trabalhar essas redes de apoio. Porque é difícil, você recebe a pessoa para ser cuidado, mas você não sabe o que fazer com ela. Então, vai encaminhar para o centro vai regular, o centro vai fazer as parcerias, entendeu? E eu creio que vai ser muito bom. Tá bom, pessoal? Eu queria só explicar isso, que não deu tempo lá na hora. Obrigada. Quem mais quer falar? Bom dia a todos, boa tarde. Né? Eu sou aqui um estranho no ninho, porque eu sou talvez uma das poucas pessoas que está aqui assistindo essa conferência que não é da área de saúde. Mas eu vi a professora Rosana falando a respeito do documento e eu me ative a uma palavra, favela. Alguém sabe me dizer aqui o que é uma favela? Não, o que é uma favela na prática? De baixo poder econômico, de pessoas de pouca cultura, de pessoas... Aí eu olho e digo assim, as pessoas que moram na favela não podem ser tratadas. Por quê? Eu estou criando uma forma de discriminar essas pessoas? Porque a partir do momento em que eu qualifico o local em que essas pessoas moram como favela, eu estou me colocando como elite. Tu mora na favela? Por quê? Então, deixa eu perguntar uma coisa. Alguns aqui são da área de psicologia, como a professora, como a senhora também, são da área de psicologia. Por que a gente tem que se ater tanto a qualificar até o lugar em que as pessoas moram? O que nós temos que fazer, então? Nós estamos... É pós-pandemia? A pandemia equalizou as pessoas. Os ricos, os pobres, os feios, os bonitos, os magros, os gordos, os altos e os baixos. Todo mundo adoeceu, todo mundo perdeu gente, todo mundo viu gente morrer, todo mundo viu gente ser tratada, todo mundo viu gente ser maltratada, sendo rico ou sendo pobre. Agora, quando entrava lá no hospital, perguntavam, tu mora na favela? Não, né? Tu mora no Lago Sul? Tu mora na Cidade de Jardins, que eles dizem que quem mora na Cidade de Jardins e na Itapaiá são ricos?
Eles falam, do lado de cada BR é pobre, do lado de lá da BR é rico. Entendeu? Até isso querem qualificar. Mas para aí um pouquinho. Eu já morei dos dois lados. Eu hoje moro aqui no Anhanguera. Mas eu morava na Itapacê antes, então eu era rico antes. Agora eu sou pobre. Então, para aí um pouquinho. Quem não vai ser tratado é quem mora na favela? Quem não vai ser tratado é quem está encarcerado? Por quê? Se eu estou encarcerado, eu cometi alguma coisa errada. E se está lá, é porque a sociedade julgou que era necessário que houvesse um período de reclusão para que houvesse uma transformação. Por que nós temos que nos prender a... Vamos derrubar paradigmas? Vamos derrubar um pouco esses preceitos? Vamos derrubar um pouco essas qualificações? É pelo local que eu moro que eu não vou ser tratado? É pelas coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer? Então, se tu é professora, tu vai ser tratada com prioridade. E se eu sou policial? Sim, mas de qualquer maneira, eu estou discriminando essa pessoa. Não vai ser tratado, não vai ser encarcerado, não vai ser... Sim, geograficamente ele mora onde? Numa parte da cidade que é qualificada como favela, mas que, na verdade, é só um bairro. Entendeu? Eu não tenho que chamar o teu bairro como favela. Por quê? Porque tu mora na Vila Guaíra, porque lá tem pessoas com poder aquisitivo um pouco menor, e aí a própria prefeitura não atende colocando saneamento, não atende colocando água, não atende colocando luz, não atende... Aí se torna uma favela. Mas é tu quem torna ela uma favela. Porque aonde moram os riquinhos, minha filha, tem postezinho com bastante luz, tem água, tem encanamento, só falta ter ar-condicionado na rua. Entendeu? Então, eu acho que o que tem que ser feito é a gente mudar um pouco os paradigmas da nossa forma de nos prender a conceitos e pré-conceitos. Então, eu acho que é uma coisa que vocês que são da área... Eu sou da área do trânsito. Entendeu? Só que eu sou um leitor contumaz desde os 12 anos de idade. Eu leio até... Eu leio até bula de remédio. Sabe? Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho uma variedade de culturas. E eu vendo isso aqui, eu estava vendo ali, por exemplo, na sala 2, ali onde a gente estava, as pessoas discutiram muito as coisas dentro da sua caixinha, porque era psicóloga, porque é professora, porque eu estou tratando aluno, porque eu estou tratando aquilo, mas não discutiram aquilo lá. E o que a gente tem que fazer num mundo pós-pandemia? Vocês têm acompanhado as notícias no mundo? Vocês têm visto o que a China está fazendo? O que a Rússia está fazendo? Vocês têm visto como é que esses países estão tratando essas coisas? Nós temos que sair da caixinha. A gente tem que tratar as coisas com uma amplitude um pouco maior, porque o tempo que vai vir agora para frente não vai ser brincadeira, não. Eles já estão falando em nova ordem mundial. Eles estão falando em grande reset. Sabe o que é um grande reset? É zerar tudo e começar de novo. É zerar tudo e começar de novo. Então, não, vocês querem discutir isso aqui numa caixinha desse tamanho? De uma forma muito mais ampla. Muito piores, muito piores. Tá bom, pessoal? Obrigada. Boa tarde. A gente retorna aqui horas? Pessoal, nós vamos sair agora para almoço. Peço que voltem. 1h, a gente daqui 1h a gente retorna. Gente, licença, rapidinho. A única coisa que eu quero enfatizar para vocês é que todos esses debates